Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, versos 1 a 14 do capítulo 21 de João. Nos diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, : estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus: traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe nessa noite e que a palavra dele encontre o nosso coração e opere o seu querer em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma coisa inicialmente para considerar aqui. Eu gostaria que, para fazer essa observação, você voltasse no final do capítulo 20, para fazer comigo a leitura do verso 30 e 31. Olha o que diz o texto. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Observe que muitos estudiosos ficaram intrigados a respeito do capítulo 21. Por quê? Porque o capítulo 20, quando você lê o finalzinho dele, ele tem um ar de conclusão. Parece que encerrou tudo ali. Mas você nota que quando o capítulo 21 chega, parece que é um complemento. Um texto que chegou depois. E é realmente essa
a interpretação que muitos fazem desse capítulo 21. Porque o capítulo 20, ele encerra com esse ar de uma conclusão. Mas observe, como que a gente entenderia Atos dos Apóstolos se não tivesse esse capítulo 21? Sabe por quê? É porque é exatamente nesse capítulo 21 que nós podemos ver o testemunho da restauração de um homem chamado Pedro. Se não tivesse o capítulo 21, a gente ia sair do Evangelho de João e entrar em Atos dos Apóstolos e perguntar: como assim? O que aconteceu com Pedro? Porque você vê até o capítulo 20 a imagem de Pedro, a imagem de um homem que negou a Jesus. E quando você chega em Atos dos Apóstolos, você vê um homem valente, defendendo o nome de Jesus. É exatamente no capítulo 21 que consta a transformação, a restauração deste homem. Então, consideremos isso. Fica evidente a necessidade de mostrar o que aconteceu com Pedro, esse líder dos apóstolos, antes dos relatos de Atos. Queridos irmãos, considerando então essa importante observação, eu quero dizer que hoje nós vamos ver a respeito de Jesus, que ele sempre está presente e cuida de nós. Nós vamos ver, irmãos, a partir deste texto que lemos e trazendo como uma figura para a nossa vida, que de fato a vida é repleta de noites, de momentos difíceis, mas que quem está em Cristo sempre pode esperar restauração, provisão e um cuidado amoroso. Amados irmãos, você nota bem que após a ressurreição, nós sabemos que Jesus ficou cerca de 40 dias, ainda, vou usar a expressão exata do texto, se manifestando, aparecendo, chegando para o meio de onde estavam discípulos, e também, como no caminho de Emaús, 2 discípulos caminhando, aparecendo para uma pessoa só. E aqui nós estamos vendo que Jesus estava mais uma vez se manifestando. E essa seria a terceira vez que Jesus se manifestaria para grupo de discípulos, para discípulos reunidos. E o que o texto nos mostra aqui, irmãos, é que, olha que interessante, os discípulos, eles haviam caminhado com Jesus no período em que ele estava encarnado. Eles conheceram Jesus, o Verbo que se fez carne. Eles conheceram Jesus quando ele se manifestou ali no ministério, em toda a região da Galileia. E agora, Jesus morre, ressuscita. E eles agora precisam, irmãos, lidar com esse Jesus ressurreto. Você percebe a importância dessa transição? Eles caminharam no ministério terreno de Jesus, assistiram à morte, foram testemunha da ressurreição de Jesus, e agora precisa acontecer uma certa transição, que vai durar 40 dias, onde Jesus vai estar com eles, Jesus vai conversar com eles, Jesus vai comer com eles, e Jesus vai dar a eles orientações fundamentais para a missão da pregação do Evangelho. Então, note bem, Jesus se manifestou mais uma vez aos discípulos no Mar da Galileia, nos diz o texto. Mas tem uma pergunta aqui importante. Por que no Mar da Galileia? Se você observar
Mateus capítulo 26, irmãos, no verso 32, quando Jesus está dando orientação para os discípulos, Jesus vai dizer exatamente o seguinte: depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Os discípulos certamente se lembraram disso. Então, depois de tudo isso que aconteceu, da morte, sepultamento, ressurreição, os discípulos certamente se lembraram. Ele disse que iria diante de nós para a Galiléia. E assim, os discípulos lá estavam. E Jesus então aparece para eles ali. João nos conta, irmãos, que Pedro decidiu pescar. Não está claro para a gente aqui se quando Pedro chega lá e diz para eles: eu vou pescar, se a ideia era o seguinte: olha, eu vou pescar sozinho, ou se ele tinha, de certa forma, a intenção de fazer aquele convite indireto para eles: ó, gente, eu estou indo pescar. O fato é que eles dizem: olha, nós vamos também. E eles então vão com Pedro para aquela pescaria. Queridos, veja que o texto nos mostra, isso está aqui nos versos 1 a 3, queridos irmãos, que eles passaram a noite toda tentando pescar e não pegaram nada. Eu fiquei imaginando que durante esse período de tentativa de pesca, eu fiquei pensando na possibilidade de, naquele barco, eles terem se lembrado daquela primeira pesca maravilhosa, onde eles também passaram uma noite inteira tentando pescar e não pegaram nada. A gente não sabe se isso passou pela cabeça deles, mas eu acredito que tenha passado sim. Então, irmãos, veja, lá estavam eles, uma noite inteira. Eles sabiam que lá atrás, anos antes, depois de uma noite como aquela, eles conheceram Jesus. E Jesus disse para eles que faria deles pescadores de homens. Mas veja, algumas pessoas chegam a pensar aqui, irmãos, que quando Pedro ele decide pescar nesse momento, na verdade era um sinal de um recuo na fé. Porque já que Jesus tinha dito para eles: deixe tudo e me sigam, e eles agora ali tentando pescar, alguns de repente começaram a imaginar que Pedro estivesse recuando da fé, desistindo da fé. Mas eu não penso assim. Eu sou de uma outra linha de pensamento, que entende que, na verdade, se tratava ali de um ato comum da vida. Pescar para se alimentar. Pescar para a própria subsistência. À noite, irmãos, era um momento propício para a pescaria. Eles estavam pescando no melhor momento. Era essa a prática comum da pesca, e eles estavam habituados a isso. E mesmo se dedicando daquela forma, queridos irmãos, eles não conseguiram pescar nada. Exatamente nada. Pois bem, o que nós vemos aqui nesse momento de tentativa de pesca? O que nós vemos aqui, irmãos, eram homens lutando e se esforçando. Eram homens trabalhando legitimamente. Eram homens empenhados na busca pelo pão. Estavam lá, usando todo o talento e experiência que tinham, suando, como foi dito no início de tudo: do suor do teu rosto comerás. Estavam eles ali, suando o rosto, trabalhando, mas aquela dedicação toda, irmãos, não garantiu o sucesso para eles. Que coisa interessante. Certo teólogo,
refletindo sobre isso aqui, ele disse algo que eu anotei para compartilhar com você. Olha o que esse teólogo disse, irmão. Mesmo homens bons podem não alcançar o sucesso desejado em seus empreendimentos honestos. Você já reparou isso? Que às vezes homens bons se dedicaram ao trabalho com honestidade e mesmo assim não obtiveram o sucesso desejado. E esse teólogo então prossegue dizendo o seguinte: podemos estar no caminho do nosso dever e ainda assim não prosperar. Não é verdade? Quantas pessoas você conhece e você para e pensa assim: meu Deus, honesto, trabalhador, esforçado, uma pessoa que tem bom caráter e mesmo assim não prospera. Uma primeira coisa que a gente deve considerar, irmãos, que esse é digamos assim, isso é uma reflexão que está para além do nosso tempo. Homens e mulheres de Deus sempre buscaram entender o porquê disso. Isso sempre foi um drama de homens e mulheres de Deus. Mas veja, esse teólogo também acrescenta o seguinte: nas decepções que para nós são muito dolorosas, Deus frequentemente tem desígnios muito graciosos. O que esse homem piedoso observou é que, como aconteceu aqui nessa pesca, depois de um trabalho, de uma dedicação intensa, a gente vai perceber depois desígnios graciosos de Deus. Sabe por quê? Porque depois dessa noite difícil, eles vão ser recepcionados pelo Senhor do céu, da terra e do mar. Eles vão estar em contato com aquele que no princípio era Deus, e junto de Deus, a Trindade ali, o Deus triuno, disseram para o homem: dominarás sobre tudo, inclusive sobre os peixes do mar. Eles encontrariam com o Senhor lá na praia. Meus queridos irmãos, observemos isso. Jesus se manifestou ali para mudar toda aquela situação. E você nota que Jesus vai dizer para eles, vamos observar aqui no texto, ao amanhecer Jesus estava na praia e os discípulos não reconheceram. E ele perguntou: filho, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Jesus se manifestou, irmãos, e observe, na sua providência, ele fez com que os discípulos fossem mantidos na direção correta da vida. Sabe por quê? Porque Jesus já havia ensinado em outro momento: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Eu sei, e você também sabe, que via de regra, nós fazemos o contrário. Por causa das coisas que ele prometeu que vai acrescentar, nós muitas das vezes deixamos o reino de Deus
em segundo, terceiro, quarto, quinto, em qualquer lugar dessa grande fila que a gente constrói. Mas veja, não podemos esquecer da dependência de Deus. E Jesus tinha um propósito naquele momento. E o propósito era exatamente, abrangia também isso, ensinar o homem a não esquecer que ele depende de Deus. A vida é uma dádiva que temos, uma dádiva que recebemos de Deus. E note uma coisa, Jesus já tinha dito para eles também, em João no capítulo 5, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não podem fazer coisa alguma. Então note, passar aquela noite sem pescar nada e encontrar Jesus no dia seguinte foi um presente para a vida daqueles homens. Foi o melhor dos presentes. E note uma coisa ainda. Imagine se aqueles homens tivessem tido, naquele momento, a ideia, vamos pescar, eles tivessem tido ali uma pesca maravilhosa, sem Cristo. Sabe o que talvez pudesse acontecer no coração daqueles homens? É isso. É isso que a gente deve fazer. É assim que deve ser a nossa vida. Vamos retomar a nossa vida de pescadores. Vamos seguir em frente, no nosso plano antigo. Mas isso não aconteceu. Quando Jesus se manifesta naquela manhã, e Jesus diz para eles aonde eles deveriam jogar a rede, e eles então percebem aquele milagre acontecendo mais uma vez, o coração deles é fortalecido. O coração deles recebe ali um renovo, porque eles aprendem mais uma vez que eles devem confiar na providência do Senhor e não naquilo que eles podem fazer. Essa é uma lição, irmãos, que a gente passa a vida inteira cristã aprendendo, esquecendo e reaprendendo. A situação aperta, a gente tenta dar o nosso jeito e de repente renova-se no nosso coração a bendita palavra de Deus. Busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas, que coisas? As coisas que vocês realmente precisam serão acrescentadas. Às vezes, irmão, é uma bênção para a nossa vida passar uma noite inteira tentando pescar, sem pegar nada. Às vezes, é exatamente um cuidado de Deus. Porque se toda noite for de boa pescaria, o coração da gente vai arrumar um jeito que é todo dele, de querer pescar todo dia e toda hora. Porque é coisa boa pegar uma rede cheia de peixe. Mas quando eles estavam ali não pegaram nada. E quando Jesus disse, olha, joga para o lado de lá, eles puderam ver ali mais uma vez que mais importa confiar em Deus do que seguir o curso comum dessa vida. Mas veja, queria apenas lembrar os irmãos de uma coisa: viver na comunhão com Jesus é a dádiva maior que podemos ter, e nem merecemos isso. Simão decidiu pescar. Então, quando chegam, versos 4 a 7, já lemos alguns aqui, os discípulos ainda estavam naquele grande lago, e sem os peixes. Irmão, que coisa difícil é estar lá jogando rede e não tem peixe.
Que coisa triste. E lá na beira, Jesus esperando por eles. Que amanhecer glorioso, irmãos. Que amanhecer glorioso. Um amanhecer onde você não tem somente o brilho do sol, mas você tem ali na praia o sol da justiça. Ali, esperando você. O fato é que achamos, irmãos, que Deus não está atento a nós. Já teve esse sentimento? Jesus não está percebendo o que está acontecendo comigo. Porque se Jesus soubesse como que a minha vida está difícil, ele faria logo um milagre. Ele faria logo um milagre. Queridos irmãos, Jesus não os abandonaria. E também, irmãos, não abandonará a nós. Ele é fiel. Há uma missão, há um propósito, há um plano dele. Mas note que, quando eles chegam ali, João diz que eles não conseguiam reconhecê-lo. Talvez, aquela distância, quase 100 metros, em plena aurora, o dia ainda estava amanhecendo. Da praia, Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer aí? Irmãos, que pergunta ruim de responder. Não é verdade? Às vezes a pessoa pergunta para a gente assim: como é que tá? Você fala: estou levando. Né? Tem pergunta que é ruim de responder. Porque sabe qual que é a resposta que os pescadores gostariam de dizer? Claro que tem! Tem peixe para valer nesse barco. Deu tudo certo. Está tudo muito bem. Aliás, quem conhece Jesus, já andou com ele, não passa provação, não passa tribulação. Como poderia estar faltando barco, peixe, nesse barco? Jamais. Mas, irmãos, faltou peixe no barco dos discípulos. Discípulos que trabalharam a noite inteira, honestamente. Se um dia faltar peixe no seu barco, não fique desapontado. Não significa que Jesus não esteja com você. Mas note, Jesus então diz: olha, lança do lado de lá, lança à direita. Sabe, irmãos, eu observando isso aqui, eu parei para pensar numa coisa, que eu não sei se acontece com você, comigo acontece demais. Quando a gente está na tribulação, parece que a gente fica surdo. Segue surdo. E a gente faz como Bartimeu: Jesus, filho da vida, tem misericórdia de mim. Não estou enxergando nada, Senhor. Tribulação tomou conta da minha vida de um jeito que eu não enxergo nada. Está difícil demais. Queridos irmãos, preste atenção nesse detalhe. Passaram a noite em claro, lançando rede e puxando rede. Você imagina a chateação de cada vez que você puxar a rede e não tem nada. Que angústia, que decepção. Irmãos, um homem lá na praia, que eles não tinham reconhecido ainda, dia ainda não estava claro. O homem pergunta: tem peixe aí? Ele diz: não. E lá da praia o homem diz: joga para a direita que vai dar certo. Irmãos, eles não questionam. Eles ouvem. De alguma forma, eles recebem aquela palavra.
e jogam aquela rede. E jogam aquela rede. Amados irmãos, eu quero chamar sua atenção para a importância de ouvir. Mesmo quando nós estamos cansados e decepcionados. A importância de parar para ouvir Deus. Quando nós estamos cansados e decepcionados. Às vezes nós fazemos o contrário. Porque a vida está difícil, a gente fecha os nossos ouvidos e nossos olhos para Deus. E é nesse momento que a gente mais precisa dobrar os nossos joelhos, orar ao Senhor e dizer, nem que seja, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Meu Deus, eu já não tenho forças. Meu Deus, eu já estou com dificuldade para crer. Como alguns disseram para Jesus uma vez, meu Deus, me ajuda na minha falta de fé. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Nem que seja para fazer isso. Pegar a palavra e ler. E não ler para conhecer o que está escrito, mas ler para se perguntar, o que essa palavra tem para mim? Para mim. Então veja, mesmo cansado e decepcionado, irmão, vamos ouvir, porque esses homens fizeram isso nesse momento de dificuldade. E isso também, obviamente, fez com que eles se lembrassem daquela pesca maravilhosa registrada no Evangelho de Lucas. E podemos entender isso, sabe por quê? Porque naquele momento em que ainda não podiam identificar Jesus na praia, João, ele teve esse discernimento, então ele disse, Pedro, é o Senhor. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa. Depois de uma noite difícil, você poder dizer, o Senhor está ali. O Senhor está perto de nós. O Senhor está presente, Pedro. Meu irmão, eu estou dizendo para você nessa noite, é o Senhor, meu irmão. E Ele está contigo. Ele está presente na sua vida. Ele não te abandonou. E irmãos, versos 7 e 8 vai nos contar da atitude de Pedro. Não significa que Pedro estivesse literalmente despido, mas talvez com um traje adequado para a pesca. Mas a palavra de Deus nos diz que ele coloca a sua túnica e ele se lança na água. Irmão, que coisa interessante. Há quem tenha observado que a intenção dele, já que foi identificado que era Jesus que estava ali, ele pulou na água porque ele queria chegar lá, ele queria chegar perto. Note bem um contraste daquela primeira pesca maravilhosa registrada em Lucas capítulo 5. Naquela primeira pesca, quando a rede estava repleta de peixes e se rompendo, e ele identificou que se tratava de um milagre, a oração que Pedro fez foi a seguinte: se afaste de mim, porque eu sou um pecador. Mas agora, irmãos, ele toma uma atitude diferente, porque Jesus está na praia, ele veste a sua túnica em sinal de respeito, e ele pula na água, porque ele está com pressa de chegar para perto de Jesus. Ele sabia que de Jesus não se afasta, de Jesus se aproxima. Quando você sabe que você tem pecado, você não se afasta de Jesus, você se aproxima dele.
Porque Pedro sabia que lá naquela praia, a cerca de 90 metros de distância do barco, estava o único que pode lavar e purificar o homem de todo o pecado, de toda a injustiça. A esperança estava lá e ele queria estar perto da esperança viva que é Cristo. Aliás, em outro momento, quando Jesus deu uma palavra dura e muitos se afastaram, deram as costas para Jesus, foi Pedro que disse, ao ser indagado por Cristo: não queres ir também? Foi Pedro também que disse: para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então Pedro não pensa 2 vezes. Eram cerca de 90 metros de braçada. Ele veste a túnica, que dificultaria nadar certamente, para de braçada chegar na praia, porque o Senhor estava lá. Enquanto Pedro seguia esse plano de ir nadando, os demais conduziram o barco, e aquela rede repleta de 153 grandes peixes. Aí você se pergunta, mas o que significa esse número? Significa que foi uma pesca milagrosa, só isso. Era uma pesca milagrosa. E agora a gente precisa se lembrar de uma coisa, irmãos, é que naquela pesca de Lucas, quando estavam ali reunidos aqueles homens, e Jesus pede o barco emprestado para pregar, e ali ele chama Pedro e os demais para se tornarem pescadores de homens. Nós precisamos linkar, irmãos, esses acontecimentos, porque é sobre isso que se refere essa pesca. Eles precisavam ser lembrados de que eles foram chamados para ser pescadores de homens. Deveriam falar da salvação, como nós devemos falar da salvação. Uma curiosidade. Certo teólogo informa que essa expressão, pescadores de homem, foi uma expressão que Jesus se utilizou e era comum naquele tempo. Ou seja, não foi uma expressão criada por Jesus naquele momento. A expressão pescadores de homens, não inventada por Jesus, era usada por mestres gregos e romanos. O que significava ser pescador de homem? Naquela época significava procurar persuadir pessoas e apanhá-las com a verdade. Esse era o significado de ser pescador de homens. Persuadir pessoas e apanhá-las com a verdade. Jesus estava dizendo em outras palavras: vocês precisam procurar persuadir as pessoas e apanhá-las com a verdade. E Jesus também disse: eu sou a verdade. Queridos irmãos, observem isso. O que aprendemos aqui? Quando ele diz: lança a rede à direita e vocês vão apanhar peixes, nós podemos entender claramente, irmãos, que Jesus estava dizendo que se nós seguirmos a sua palavra, haverá pesca. Se nós pregarmos a sua palavra, haverá pesca. Não de peixes vivos para que morram, mas de peixes mortos para que vivam. Precisamos considerar. E naquele momento, depois da ressurreição, você lembra que antes de ser assunto aos céus, Jesus ele comissiona a igreja para o ide
para que pregasse o Evangelho. Mas quando ele se manifesta para os discípulos aqui, ainda antes desse acontecimento, ele realiza essa pesca maravilhosa. E não vamos entrar nisso, mas vamos fazer isso na semana que vem. Jesus vai dizer para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. O propósito de Jesus naquele encontro com aqueles discípulos ali, irmãos, era mostrar para eles que a dependência precisa estar nele, que a providência está nele, que o cuidado, eles podem contar com o cuidado dele, e que há uma missão, há uma grande pesca, uma pesca para acontecer, e eles deveriam se lembrar que eles foram chamados para serem pescadores de homens. Mas aí, irmãos, acontece aqui uma coisa maravilhosa. Mais uma coisa maravilhosa. Olha o que nos diz o verso 9 a 11. Quando desembarcaram, lembra da embarcação? Vamos pescar? Vamos junto. Uma noite inteira de tribulação e sem peixe. Amanhece ouvindo aquela voz perguntando por peixe, e de repente João reconhece no barco, é Jesus, e acontece aquela pesca maravilhosa, e eles agora vão à beira do mar da Galileia, que é aquele grande lago de Genezaré. Eles agora desembarcaram. Olha o que eles encontraram, irmãos. Uma fogueira, peixe sobre a brasa e pão. Ai, irmãos, que coisa fantástica. A noite inteira tentando pescar. Quando chega na praia, uma mesa preparada. A certeza que eles tinham até agora era do fracasso da pescaria noturna. Mas ao amanhecer tiveram uma surpresa. Tinha uma refeição preparada para eles. Isso nos faz lembrar o Salmo 90, verso 14. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Aqueles discípulos experimentaram ali um cuidado inimaginável, inesperado, um abraço caloroso, depois de uma noite de tormento, de dúvida, de decepção. Uma noite onde puderam ver todas as suas capacidades sendo inutilizadas pela circunstância. Eles chegam na praia e encontram uma mesa preparada. Aquele cheirinho de peixe assado. Aquele pão pronto. Um sorriso majestoso, porque não era um sorriso de alguém, de alguma pessoa comum, mas era o sorriso do próprio Senhor. Era Deus sorrindo para ele naquela praia, com uma mesa preparada para eles. Queridos irmãos, observe isso. Um braseiro, pão e peixe. Que recepção após uma noite tão difícil. Mas acontece aqui um detalhe interessante. Quando eles chegam, Jesus faz uma coisa, irmão, que surpreende, porque Jesus fala assim: olha, traz um peixe desses aí que vocês pescaram também. Queridos, Jesus nem precisava daquele peixe. Nem precisava. Mas ele envolve os discípulos naquilo que ele estava fazendo. Jesus envolve os discípulos naquele acontecimento maravilhoso que estava acontecendo ali. Sabe o que a gente pode parar para pensar aqui, irmão?
Como que nós somos privilegiados em participar, em contribuir, em fazer parte daquilo que o próprio Deus proporciona. Traz um peixe desses que vocês pescaram aí. Então nota, ele fez a pesca maravilhosa acontecer, ele deu o recurso, e ele agora diz: participe, traga desse peixe para a mesa, para que todos possamos nos alimentar dele. Então veja, Salmo 128 diz: do trabalho das tuas mãos comerás. E agora ele estava proporcionando aos discípulos que fizessem isso, comessem daquilo que pescassem na presença de Deus. Que coisa linda. Queridos irmãos, veja, Pedro, como sempre, toma iniciativa e vai lá e vai puxar a rede até a praia. Consideremos aqui, finalzinho do verso 11. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. No início. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede até a praia. Isso depois que Jesus falou: traga algum dos peixes. Agora veja o verso 12, irmãos. Que coisa maravilhosa de se observar. Olha o que Jesus fala agora. Venham comer. Irmãos, isso nos ensina sobre a vida comum. Isso mostra a importância que Jesus deu a algo que equivocadamente separamos da espiritualidade. A Bíblia ensina que devemos viver a vida comum e que Ele está presente na nossa vida comum. Meu irmão, às vezes que você toma um café na sua casa com a sua família, Jesus está presente. Quando você está à mesa almoçando com a sua família, Jesus está presente. Quando você está dando um passeio com a sua família, Jesus está presente. Jesus chamou os discípulos: venham comer. Venham comer. E uma coisa que a gente nota é que Jesus poderia chegar ali com aquele discurso moralista. Sabe como? Primeiro, a obrigação, depois a diversão. Ó, gente, eu estou assando um peixe aqui para vocês, um pãozinho, tá? Já providenciei. Mas senta aqui que a gente precisa ter uma conversa muito séria agora. Não é assim? Geralmente a gente pensa que deve ser. Não é assim que a gente acha que deve ser. Mas Jesus não faz isso. Jesus não dá nenhum discurso moralista. Jesus, ele prepara aquela mesa. Da mesma forma que ele alimentou multidões no seu ministério, ele prepara aquela mesa e agora os discípulos estão ali para serem servidos por quem? Exatamente por ele. Porque o verso 13 diz que Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Irmão, que cena maravilhosa! Aquela fogueira, aquele ambiente parecendo um luau, né? Na praia, mesinha posta, e Jesus servindo os discípulos, dando a eles do peixe que eles não tinham conseguido pescar, dando a ele do pão que eles não tinham como preparar ali. Jesus recepciona os discípulos com a sua providência, num ambiente amoroso, num ambiente alegre, num ambiente de unidade, num ambiente de paz,
num ambiente maravilhoso, num ambiente de unidade, irmãos. Veja, para quem separa as coisas, o espiritual do material, a gente deveria rever isso, irmão. Sabe por quê? Porque é um engano pensar que o ato de amor ao próximo não é espiritual. Preste atenção numa coisa: a nossa forma de relacionar com as pessoas tem a ver com a nossa espiritualidade. Não adianta você querer pensar diferente. A forma com que nós lidamos com as pessoas tem a ver com a espiritualidade. Porque Jesus está ali, tinha todo o direito e autoridade para colocar várias questões na mesa. Mas não. Ele abraça os seus e oferta para eles um ambiente de amor, para que eles pudessem, movidos por amor, ouvir a mensagem que ele tinha para lhes dar. Perceba então, a forma como lidamos com as pessoas na vida expressam a nossa espiritualidade. Vamos observar isso, irmãos, para a glória de Deus. Passaram uma noite difícil e Jesus agora estava cuidando deles. Cuidando deles. Um detalhe importante. Vocês se lembram? A última noite em que Pedro esteve se aquecendo do frio foi a noite em que ele negou Jesus. Agora ele está ali, naquela fogueira que Jesus preparou, sendo aquecido e alimentado por Jesus, recebendo perdão e misericórdia. Jesus sendo negado num ambiente onde tinha uma fogueira, e Jesus agora perdoando, e ele mesmo proporcionando aquele ambiente agradável para os discípulos. Ai de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia do Senhor. É claro que Jesus depois trataria da situação de Pedro. O pecado foi público. Jesus trataria com Pedro publicamente, diante dos outros discípulos. Mas toda essa correção, irmãos, seria por amor e para cultivar o amor e a unidade entre os irmãos. Se a correção seria pública, a restauração também seria pública. Deus faria algo tremendo na vida de Pedro. Para concluir, irmãos, veja isso. Quem está em Cristo pode esperar restauração, provisão e cuidado amoroso. Nós podemos, irmãos, viver momentos de dúvida, de insegurança, momentos de grande dificuldade na nossa vida, porque a vida às vezes parece mesmo uma noite de pesca sem peixe. A vida nem sempre é um dia ensolarado na margem de um mar. Às vezes a vida é como pescadores tentando uma noite inteira pescar sem ter resultado. Às vezes a vida é difícil. Às vezes a vida, irmão, é de muita frustração. Mas preste atenção numa coisa. Jesus tinha dito para eles anteriormente: encontrarei vocês na Galileia, depois da minha ressurreição. Para nós está dito uma coisa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Até a consumação do mundo. Seja qual for, meu irmão, a sua dificuldade, a sua luta,
Vamos crer uma coisa: Jesus é fiel e Ele não vai nos desamparar, porque Ele tem uma obra na nossa vida, Ele tem um propósito na nossa vida, e nós precisamos crer nisso, precisamos viver nessa esperança, nessa confiança, porque certamente, irmãos, grandes coisas Deus quer fazer através da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Guarde isso no seu coração. Em Cristo nós temos restauração, provisão e cuidado amoroso. Vamos orar ao nosso Deus. Pai,